Graças a Deus, igreja. Uma boa noite a vocês, em nome de Jesus. Eu estava comentando com a minha irmã Natana. Rapaz, toda vez que eu vou para trazer a palavra, é a irmã que dirige o culto. Eu falei, qual é o mistério nisso? E Deus revelou agora. A gente, às vezes, se acha tão insignificante, que ninguém dá nada para a gente, mas como nós servos do Senhor, somos sempre observados, tem sempre alguém se espelhando em nós. Por mais pequenos que a gente se ache, temos valor na vida de uma pessoa que se espelha em nós, na nossa humildade, a busca ao Senhor, em nome de Jesus. E isso é gratificante, nos impulsiona cada vez mais a servir ao Senhor com tanta fidelidade. A palavra que o Senhor colocar em meu coração está em Aleluia. Isaías, capítulo 6, versículo 5. O título dessa pregação é Eis-me aqui. Esse versículo é só uma palavra-chave para um outro texto, que será o pano de fundo dessa pregação. Aleluia. Creio que todo mundo da igreja inteira já conhece essa palavra, que fala do chamado de Isaías, um profeta que profetizou sobre o Messias, um grande profeta. Ele profetizou no passado sobre o Messias e toda a sua profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Ele foi o profeta messiânico que profetizou sobre Jesus. E diz aqui em Isaías, no seu capítulo 6, versículo 5: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A igreja pode se sentar. Isaías, pela missão que estava incumbida ao seu ministério, pelo chamado que ele teve, e por esse propósito, ele precisou de um tratar do Senhor. Ele precisou de um agir de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, cada alma vivente que está sentada aí nessa cadeira ouvindo esta palavra, Deus te chama. Deus, Ele tem um chamado na sua vida. E para que você cumpra esse chamado e esse propósito, para que você cumpra essa missão, hoje Deus vai tratar com você nesta noite no nome de Jesus. Porque há um propósito de você estar aqui nesta noite. Porque você ouviu a voz do Senhor. O Senhor te chamou. O Senhor te comissionou. O Senhor está te dando uma missão. Ele vai tratar com você. Ele vai te capacitar para que você cumpra essa missão com excelência. Para a honra e glória do poderoso santo nome de Jesus. Quero seguir aqui um pouco o texto. Esse é um texto já bem conhecido da igreja, que fala de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, que Isaías viu ali o Senhor sentado no alto e subindo o trono, viu os serafins, os querubins, adorando ao Deus como santo, santo, santo é o nome do Senhor. É um texto muito conhecido, Isaías capítulo 6. E aqui, no versículo 6 do capítulo 6, diz assim: Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se, para que seja sarado. Aleluia. Isaías, ele foi chamado a profetizar, a falar ao povo, a anunciar o Messias, o Salvador. Deus te chamou. Só que muitos ouvem essa voz do Senhor, ouvem o chamado, até se prontificam: Senhor, eis-me aqui. Mas o duro é o envia-me a mim, a confirmação daquilo que Deus te chamou, do propósito que Deus te comissionou. Muitos têm coragem até de ir, não, Senhor, se apresentar: Senhor, eis-me aqui. Mas e o envia? E o ide? E o fazer a obra? Foi preciso o Senhor dar ordem ao anjo para que, como Atenais, tirasse uma brasa viva do altar e tocasse nos lábios de Isaías. E foi-lhe dito: purificados foram os seus pecados. Hoje, nessa noite, eu vejo sacerdotes. Hoje, nessa noite, eu vejo profetas. Hoje, nessa noite, eu vejo Isaías, ao qual Deus está tratando, porque você ouviu o chamado do Senhor. Depois que Isaías teve seus lábios tocados pela brasa, e foi purificado e passado dele todo o pecado e toda a iniquidade, ele foi comissionado a profetizar. E fez o seu ministério com excelência. Aleluia. Deus te chamou para você ser um semeador, para lançar a semente. Deus te comissionou uma missão. Mas só que a gente precisa ser tocados pelas brasas vivas do altar do Senhor. Hoje tem aqui um anjo que está com as brasas tiradas do altar. Ele quer te tocar. Ele quer te purificar. Isaías, até então, antes das brasas tocar os seus lábios, ele era um profeta covarde, que era um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando a brasa tocou os seus lábios, a coisa mudou de figura. Ele teve coragem, ousadia para cumprir o seu ministério. E que grande ministério! Porque quem ouve e atende ao chamado, ele frutifica. E quais são os frutos de quem ouve o chamado e cumpre o chamado? Ganha almas para Jesus. Muitas das vezes nós entramos dentro da congregação, dentro da igreja, como pedintes, como mendigos espirituais. Somos filhos, não comemos migalhas, sentamos à mesa. Aleluia. Temos que ouvir a voz do Senhor. Deus já preparou a mesa, Deus já te chamou a sentar. Então coma como filho. Não seja um mendigo espiritual que chega na igreja só para pedir. Deus te comissionou com um projeto de salvação, de evangelização. Muitos de nós queremos poder, queremos milagres, queremos os dons espirituais, mas a melhor parte está em servir, porque é servindo que Deus derrama a bênção sobre a nossa vida. Agora, o texto, pano de fundo para esta pregação a qual Deus me deu, se encontra em 1 Reis, no seu capítulo 18, porque você tem que ser um profeta purificado. 1
1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Restaurando o altar do Senhor. O profeta que é purificado, que tem um projeto na sua vida, já foi comissionado por Deus, ouviu o chamado, está dentro do propósito, ele tem um chamado específico agora, ele é chamado como um reparador. Bate assim no seu peito e diz: eu sou um profeta. Eu sou um profeta. Mas bate mais forte. Eu sou um profeta. Aleluia. Então Deus te chamou como um profeta para restaurar um altar que está quebrado. Aleluia. Temos aqui hoje, nesta noite, elementos de culto. Temos o púlpito, temos adoradores que adoram o Senhor Espírito em verdade, sacrifícios, falando de altar, holocaustos, o altar em si. Agora bate no seu peito e fala assim: eu sou o altar. Eu sou o altar. Bate mais forte: eu sou o altar. Eu sou o altar. Então o Espírito Santo de Deus está fazendo um questionamento hoje. Como Elias foi chamado a restaurar o altar do Senhor que estava quebrado, hoje Deus nos chama como um reparador de brecha. Apesar de estar seguro na palavra que Deus me deu, eu pedi confirmação. O Ivan quase pregou tudo. Falei: glória, essa é a confirmação do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele te questiona agora, não precisa responder para mim. Que tipo de altar você é? Como está o seu altar espiritual? Será que é um altar de pé ou um altar quebrado? Elias se deparou com um altar do Senhor quebrado. Elias estava numa época onde reinava o rei Acabe e Jezabel. Elias estava ali, no meio desse governo. Um governo corrupto, um governo idólatra, onde o rei não tinha pulso firme e sua esposa era sacerdotisa de Baal, idólatra. Aleluia. Elias foi chamado por Deus, reuniu o povo, igual está esse ajuntamento aqui de pessoas, essa assembleia santa, elementos de culto para que haja adoração. E por Elias está no meio de um governo corrupto, onde a adoração a Deus foi destituída, porque os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera, eram profetas de Deus que foram corrompidos. O texto diz que eles comiam na mesa de Jezabel e Acabe. Então, quem tinha vez, quem tinha voz perante o povo, na mídia, quem estava na mídia, eram os profetas de Azera e os profetas de Baal. Eles profetizavam aquilo que Acabe e Jezabel queriam e mandavam matar os profetas de Deus. Tinha 7.000 que estavam escondidos por causa disso. Elias não sabia que Deus não tinha falado com ele na caverna ainda. Ele disse: só sobrou eu, zeloso pela tua obra e pela tua palavra. Então Elias foi corajoso. Eu gostaria de ler esse texto com você. 1 Reis, capítulo 18 e versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, todo o povo. O povo se achegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras, ele edificou um altar em nome do Senhor e fez
ali uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Arrumou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha, e disse mais: fazei a segunda vez. E assim Elias mandou que fizesse 3 vezes. Elias estava ali num ambiente de idolatria. E Elias disse para o povo: escolhi agora a qual Deus servir. Se é Baal, sirva Baal. Mas se é Deus, sirva a Deus. Sabe por que nós não podemos cochear entre 2 pensamentos e o povo está cocheando? Você já viu um coxo andar? Ele ficou oscilando, alto e baixo, alto e baixo. Assim estava o povo. Uma hora adorava Deus, outra hora adorava o Baal. E naquela época, se trovejasse, relampeasse, Baal era Deus. Mas se não acontecia nada, se não trovejava, não relampeava, Baal está dormindo. E pelo fato de estar num governo corrupto, idólatra, os sacerdotes estavam sendo ameaçados de morte. E a gente bem sabe que se o povo fica sem profeta, onde há profeta, o povo, não tem profeta, o povo se corrompe. Elias foi corajoso, porque ainda havia um profeta de Deus no meio do povo. Ele chamou o povo ao concerto, mostrou o altar que estava quebrado e reparou o altar. Hoje Deus está aqui nesta noite, porque você é sacerdote, você é profeta, você é altar. Eu quero dizer que você é elemento de culto. Porque para acontecer o culto tem que ter adorador, para acontecer o culto tem que ter altar, tem que ter holocausto, tem que ter profeta, tem que ter sacerdote. E hoje você é tudo isso. Hoje Deus te chama a purificação, a restauração, para que você preste o seu culto a Deus. Altar naquela época era um amontoado de pedras simples, pedra sobre pedra. Havia vários altares. Só o altar de Deus estava quebrado, porque foi o próprio povo que quebrou o altar. Pelo fato de estar num governo corrupto, um governo idólatra, um governo que ameaçava de morte os seus profetas, o povo se corrompeu. Mas Elias se levantou. Hoje Deus está levantando agora, nesse minuto, nessa geração, você. Aleluia. O Elias dessa época. O povo aí fora está sob um governo corrupto, um governo idólatra, nas trevas espirituais. E você é o Elias que Deus quer enviar. Você é o Isaías que Deus quer enviar, purificado de todos os seus pecados, de todas as iniquidades, revestido, comissionado, preparado para cumprir a missão. Aleluia. É curioso a gente observar o altar. O altar do Senhor era diferente de todos os outros altares que estavam ali. Embora o altar seja algo simples, um amontoado de pedras, mas ele tem um grande significado. Na época do Éden, onde estava ali Adão e Eva, o Senhor vinha ter com eles. Era um encontro, era um culto, era um ajuntamento de pessoas que estavam ali dialogando com o Senhor. Abraão, Isaac, Jacó, Noé edificaram um altar do Senhor. Mas sabe por que eles tinham que edificar agora um altar para se encontrar com Deus? Porque lá no Éden esse laço foi cortado por causa do pecado. E agora, naquela época, era preciso edificar altares para que tivesse comunhão com Deus. Altar é um memorial. Altar é um marco. Esse púlpito é um marco. Esse púlpito é um memorial. Quem olha para ele sabe que aqui é um lugar de culto.
sabe que aqui é um lugar de derramamento da presença do Senhor. Sabe que aqui é um local de adoração. Então, naquela época, o altar tinha esse significado. Em meio a todos aqueles altares de Baalins, de Azeras, daqueles deuses estranhos que estavam ali, o altar do Senhor era o único que era o altar diferenciado. Sabe por quê? Nele não havia ídolos. Não tinha lá ídolo. Não tinha nada lá, além das pedras e o brilho e o marco de que ali houve uma resposta de Deus. Porque na minha conjectura, aquele altar tinha fuligem de fogo. Porque Deus, sendo um Deus verdadeiro, era o único Deus que sobre o altar dele respondia com fogo. Todos que olhavam, viam ali o altar do Senhor como memorial de culto. Passavam ali vai haver culto. Ali serve ao Deus de Israel. Ou ali já houve culto, ou haveria culto. Mas era um altar diferente. Porque não tinha ídolos em cima dele. A não ser a fuligem e o brilho do fogo ali. Porque Deus respondeu: você é um altar. O Espírito Santo de Deus me faz refazer a pergunta: qual altar? Elias teve que reparar um altar quebrado. Muitas das vezes é ser melhor ser um altar de Deus, um altar verdadeiro quebrado, do que ser um altar que tem ídolo, um altar mentiroso, que recebe fogo estranho, ou que nem recebe fogo. Muitos são assim. Aleluia. Então estava ali o altar de Deus. Elias teve que reparar, e chamou todo o povo para reparar um altar que não tem ídolos. Sabe quais são os ídolos de hoje que estão atrapalhando o fogo de Deus descer, a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus? Ah, mas eu sou cristão. Nem todo cristão adora a Deus. Nem todo louvor que se diz louvor, se não adorar o nome do Senhor Jesus, que não tem o nome do Senhor Jesus, não é louvor, é música. Nem todo culto que se presta é culto a Deus. Nem toda adoração que se adora é adoração a Deus. Que tipo de altar nós somos? Que tipo de adoradores nós somos? Que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor? Porque tem muito cristão preso a ídolos. Altar quebrado. Preso ao ídolo da prostituição, do adultério, da mentira, da fofoca, preso ao ídolo da pornografia, da fornicação, e quer prestar culto a Deus. E entra no meio do povo de Deus para prestar um culto com um altar com ídolo. O fogo de Deus não vai descer em um altar que tem ídolo. Você bateu no seu peito, você disse que esse era altar. Você bateu no seu peito e disse que era profeta, que era um adorador. Elias chegou ali e reparou o altar quebrado. E era um altar de Deus. É melhor ser um altar quebrado, um altar de Deus, do que ser um altar edificado, um altar mentiroso. Um altar com Deus falso, um altar com ídolo. Aonde o fogo de Deus não desce. Aonde a presença do Espírito Santo de Deus não se manifesta. Hoje Deus está aqui reparando altares. Hoje Deus está aqui te reedificando. Sabe por quê? O fogo de Deus vai descer sobre o altar restaurado. A manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, e todo mundo vai ver. É preciso que desça o fogo sobre o altar para que todo o povo veja. Aleluia. Não se esconde um candelabro debaixo de uma vasilha. Se coloca no velador para que ilumine todo o cômodo. Aleluia. Deus quer te colocar em evidência, não para te mostrar, mas para que o brilho da glória do Senhor venha brilhar sobre o altar. Altar é um memorial, altar é um marco, é um lugar de ajuntamento de pessoas, é um lugar de culto. Aonde você está, você é o altar. Aonde você está,
você é um elemento de culto. Aonde você está, você é um profeta. Aonde você está, você é um sacerdote. Aonde você está, você é um adorador. Aonde você está, o culto está estabelecido ao culto a Deus. Elias restaurou o altar, restabeleceu o culto a Deus, mudou uma cultura. Hoje Deus quer te colocar para mudar uma cultura de pecado, uma cultura de idolatria, uma cultura que está em corrupção. Deus quer te colocar em evidência para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Tem muito sacerdote, tem muito altar que é colocado em evidência, quer se vangloriar. Ah, se não for eu, o fogo de Deus não desce. Se eu não adorar, não é louvor. Isso é mentira do diabo. Deus quer te colocar em evidência para que o nome do Senhor seja glorificado. Aprenda isso. Temos que ser humildes. O altar do Senhor era o mais humilde que tinha. Só um amontoado de pedras. Mas quando a pessoa que prestava culto ali no altar do Senhor era vista pelos outros, os outros olhavam e diziam: mas o Deus dele conversa com ele. Porque quando a pessoa estava ali ajoelhada sobre o altar de pedra, ela gesticulava, ela falava: não, sim, Senhor, não, sim. E no altar onde havia ídolo, não acontecia nada, porque lá tinha um Deus mentiroso. Lá não havia Deus, havia ídolo. Mas no altar do Senhor havia resposta. No altar do Senhor havia fogo, havia brilho. Aleluia. Você é o altar, você é o sacerdote. A manifestação do poder do Espírito Santo de Deus vai ser vista na sua vida por todos. Restabelecer o culto a Deus foi a missão de Elias. Elias reparou o altar. Eu já ouvi vários comentários. O culto está pesado, o culto está se arrastando. Há um céu de bronze. O culpado é você, o culpado sou eu. Que tipo de altar nós estamos sendo? Que tipo de adoradores nós estamos sendo? E hoje está aqui uma atmosfera espiritual tremenda. O Espírito Santo de Deus está reinando. O Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite. O Espírito Santo de Deus está te tocando. Porque o altar foi reparado. Eu estava falando para os irmãos: irmãos, a ovelha pode chegar do jeito que for, mas o sacerdote não. O adorador não. O obreiro da casa do Senhor não pode estar de qualquer jeito não. Aí a culpa do culto arrastando é dele. O pregador tem que estar sem unção. Altar reparado. Profeta purificado. As brasas vivas do Senhor estão aqui nesta noite. Tem um anjo aqui neste lugar. Então Elias olhou para o altar do Senhor. Ele não reclamou com ninguém. Ele não disse para o povo: olha, vocês quebraram o altar. Olha, o altar do Senhor está destruído, a culpa é de vocês. Ele não falou isso. Sabe o que ele fez? Ele reparou. Ele falou com Deus: o altar está quebrado. E reparou o altar. Se você vê o seu irmão que também é altar quebrado, não critica ele não. Não julga ele não. Repara o altar. Fofoca. Disse-me disse. Sabe o que representa? Porque Elias nomeou as 12 pedras do altar. Povo diferente, cultura diferente, usos e costumes diferentes, mas um Deus só eles adoraram. Unidade, concórdia, concordância, união. Não critica, ajuda. Se não puder ajudar, ore. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Foi Jesus que falou. Então nós devemos reparar o altar. Uma igreja onde tem fofoca, disse-me disse, tapete vermelho. Até porque nós não andamos sobre tapete vermelho para que ninguém possa puxar. Nós andamos sobre a rocha. Estamos firmados sobre a rocha.
Os nossos pés estão sobre a rocha. Essa rocha somos Jesus de Nazaré. Estamos em crescimento espiritual. Mas sabe o que acontece? O crente não acha equilíbrio. Vou usar a cruz. Crescimento espiritual. Você vai crescendo. Você vai crescendo. E uma hora, você chega num ponto que tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Para você se manter aonde você chegou no nível espiritual. Não andar como um coxo. Altos e baixos não é vida espiritual, não. Se manter no equilíbrio espiritual. Deus está chamando hoje a restauração do altar para que você se mantenha no equilíbrio, no centro da vontade do Senhor. Esse centro aqui. Cristocêntrico. Porque o único lugar a qual você vai subir é para o Pai. O céu. Deus te chamou para cumprir a missão. Para você ter um equilíbrio espiritual, um crescimento espiritual. E quando chegar você no crescimento espiritual, ter um equilíbrio. Veja que essa parte da cruz ela é reta. Não tem oscilação nela. Então não pode ter oscilação na sua fé. Porque o único lugar que você vai subir é o céu. É o Pai. Deus está colocando hoje, no nome de Jesus, um equilíbrio espiritual na sua vida, na sua fé. Aleluia. Porque Deus te chamou como um reparador de brechas. Isaías 61, a qual o nosso irmão Ivan leu. Hoje Deus quer que nós reparemos o altar. Hoje Deus quer que nós entremos em união, em concordância. 12 tribos, cada uma com seu uso, costume, cada um com seu nome, cada um com seu pensamento diferente, cada um com uma convicção diferente. Mas na hora do fogo descer, na hora de prestar culto, tinha unidade. Deus nos chama a unidade, união. Não é criticar. Muitos altares têm ídolos, fofoca, falação de mal do irmão, não apoia o pastor, o sacerdote que Deus deixou para nos conduzir, criticam. Deus não quer isso. Deus quer unidade, Deus quer união, concordância. Elias orou. Não deu nem 2 minutos de oração. Deus respondeu com fogo. Então, se nós quisermos ver o fogo de Deus descer sobre o nosso altar, nós precisamos, como profetas, como sacerdote, nos purificar. Depois da purificação, depois de ouvir o chamado do Senhor, cumprir o chamado do Senhor, cumprir a missão com santidade. Aleluia. As horas já estão indo. Nós precisamos cumprir o ministério de um evangelista, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas, mas tu em tudo seja sóbrio, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o seu ministério. Anunciar a palavra de Deus. Anunciar o evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 8. Deus não deu espírito de medo, mas de fortaleza. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós vencemos o nosso espírito na carne, pelo Senhor, por Deus. A igreja pode se colocar de pé no nome de Jesus. Hoje Deus está aqui para reparar o altar. Hoje Deus está aqui para tirar o ídolo desse altar. Porque você é um altar do Senhor, você é um altar verdadeiro. Já temos aqui elemento de culto.
já temos aqui os sacerdotes, já temos aqui os altares, já temos aqui a lenha, já temos aqui o holocausto. Quando Elias enfrentou aqueles 850 profetas de Baal e de Azera, ele falou: olha, monta o altar, divide o bezerro, coloca a lenha, mas não põe fogo. Curioso, né? E o Deus que responder com fogo é Deus. Não adianta manipular culto. Nós não conseguimos manipular o culto. Dá glória a Deus, dá aleluia. Se o sacerdote não estiver ali com tudo preparado, se o altar não estiver restaurado, Deus não vai responder com fogo. Então não adianta ficar pedindo glória a Deus, aleluia. Não adianta ficar pedindo isso e aquilo outro. Enquanto não virem o brilho do fogo do Senhor no altar, não vão glorificar. Mas quando virem o brilho do fogo do altar, e Deus se manifestando no altar, o povo vai glorificar o nome do Senhor. Será que você consegue entender isso? Se o brilho do fogo que vai vir sobre o altar descer, o povo vai glorificar o Senhor. O povo vai ver Deus na sua vida. Quando você, altar do Senhor, clamar ao Senhor e virem o fogo de Deus sobre a sua vida, a manifestação do poder do Espírito com prodígios, sinais e maravilhas vão glorificar o nome do Senhor aonde você estiver. Aleluia! Esse é o mistério. Altar reparado, holocausto, lenha, cordeiro, tudo no lugar. Aí você clama a Deus para você ver se o fogo de Deus não vai descer. Altar desconcertado com ídolo, Deus não responde. Altar sem ídolo, simples, pedras amontoadas, com uma adoração verdadeira, com o coração purificado, com os pecados perdoados, o fogo de Deus ali desce. Então Elias reparou o altar, orou a Deus, e o Deus respondeu com fogo. Consumiu a lenha, consumiu a água, consumiu tudo que estava ali. Só sobrou o altar queimado. O povo se caiu por terra e disse: só o Senhor é Deus. Aleluia! Porque Deus respondeu com fogo a oração de Elias. O altar precisa ser restaurado, o altar precisa ser reparado. O profeta tem que estar com seus lábios purificados. Estamos num ambiente hostil. A barra 3 é um ambiente hostil. Você saiu lá da sua casa para vir adorar a Deus aqui. Um ambiente espiritual corrompido, um ambiente espiritual de idolatria. Mas você é um profeta corajoso. Você é o Elias da época atual, que vai estar reparando o altar. Tem muito altar quebrado aí fora. Tem muito altar cheio de ídolo aí fora. Aonde você clamar, aonde você exaltar o nome do Senhor, o fogo de Deus vai descer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, mas hoje você não sabe da minha vida e eu estou com o meu altar quebrado. Glória a Deus e aleluia. Você veio no local certo. Tem um grande sacerdote aqui dentro, que se chama Jesus de Nazaré. Ele vai reparar o seu altar. Ele vai restaurar o seu altar e ainda vai responder com fogo às suas orações, e o nome do Senhor vai ser glorificado no meio da sua família. Aonde você estiver, você é um memorial de culto a Deus. Tudo. Um memorial de culto a Deus. Você olha, você vê. Ali é um local de culto. Ali é um local de pregação da palavra. Ali é um local de prodígios, milagres e maravilhas. É assim. Deus é tão inteligente que Ele fez de nós sacerdotes, fez de nós altares, fez de nós adoradores. Aonde a gente está, o culto de Deus acontece. Se você se juntar com um, com dois, com três, ou até mesmo sozinho, e adorar a Deus, louvar a Deus, começar a cantar hinos espirituais, Deus vai se manifestar ali. Você é um culto ambulante. Aonde você está, você é um adorador. Aonde você está, você é um memorial. Aonde você está, você é um altar. Todos que olham vão ter que ver o milagre de Deus acontecer. Vai ser
ministrado louvor. Vamos soltar esse louvor. Adora a Deus. Deixa que Deus venha reparar o seu altar. Deixa que Deus venha tirar os ídolos do pecado. O ídolo da prostituição, do adultério, das drogas, da bebedice, do álcool. Deus vai te libertar. Deus vai te restaurar. Você é um altar verdadeiro. Deus vai restituir você agora a presença. Assim como Elias restabeleceu o culto a Deus no meio do povo, e o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, vão reconhecer que só o Senhor é Deus na sua vida. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus te chamou. Você vai cumprir essa missão no nome de Jesus. Aonde você estiver, Deus vai responder com fogo as suas orações. A manifestação do poder de Deus vivo vai se manifestar na sua vida, no nome de Jesus. Você que quer a restauração, você que quer a purificação, você que quer o poder de Deus sendo manifestado na sua vida, vem aqui à frente. Você que quer mudar a história da sua geração, você que quer que o poder de Deus desça no seu altar, aonde quer que você esteja, você que quer o milagre de Deus acontecer na sua vida, você que quer mudar o seu ambiente espiritual, você que quer impactar uma geração, vem até aqui à frente ser ungido. Eu convido os vermelhinhos para estar aqui ministrando nesta noite no nome de Jesus, sobre altares verdadeiros, altares que pertencem ao Senhor, altares do Deus vivo. Você que quer mudar a situação espiritual sua com Deus, você que quer manifestar o poder de Deus numa geração corrupta, uma geração que está em trevas, você que quer ver o brilho da glória do Senhor resplandecer no seu altar, o fogo de Deus sendo manifestado, porque o povo se converteu, o povo começou a adorar a Deus. Haverá que hoje, nesta noite, batismo com o Espírito Santo de Deus. Haverá que nesta noite quebra de cadeias espirituais. Haverá que nesta noite o renovo espiritual. Porque estamos num ambiente de culto, um ambiente, numa atmosfera espiritual onde Deus está agindo, onde Deus está manifestando o seu poder. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. A presença de Deus está sobre a sua vida. A purificação de Deus está descendo agora em nome de Jesus em forma de brasas espirituais. Deus está restituindo a presença de Deus dele sobre a sua vida, a presença dele sobre o seu altar. Deus te chamou para marcar uma geração, para mudar uma geração. Aleluia. Deus hoje está te restituindo a presença maravilhosa do Senhor. Deus hoje está queimando o pecado, retirando o ídolo, retirando a prostituição, a fornicação, o adultério, os vícios, para que você seja realmente liberto e seja restaurado, e seja um reparador de brechas, um edificador. Aleluia. Hoje sobre a sua vida está descendo a presença do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está se manifestando agora para ti no nome de Jesus. Deus está te fazendo um vaso novo, com o vinho novo, o vinho da alegria, o vinho da presença do Senhor. Esta presença maravilhosa, aonde o culto a Deus está sendo restabelecido na sua vida, aonde a presença de Deus está se manifestando com cura, com milagre, com batismo com o Espírito Santo de Deus, a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, a presença do Deus vivo está sobre ti agora no nome de Jesus. Deus está agora entrando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito através da manifestação do Espírito Santo de Deus, a qual Deus está te curando, Deus está te restaurando, Deus está te purificando, Deus está colocando sobre você vestes de adoração,
vestes brancas, vestes mais alvas do que a neve, porque aonde você tocar, abençoado será. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, Deus vai estar te dando por herança. Deus vai estar manifestando um milagre da salvação na sua vida, no nome de Jesus, no nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração nesta noite. Deixe que o semeador, o Senhor Jesus, venha semear sobre a sua vida. Semear essa semente da palavra. Semear a boa semente. Aleluia. O fogo do Espírito Santo de Deus agora está descendo sobre o seu altar. Sinta a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus aí onde você está, no nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Deixe Deus agir na sua vida. Abra o seu coração. Não endureça o seu coração, mas abra o seu coração para o Senhor Jesus.
O próprio Senhor Jesus está tratando com você nesta noite. O Espírito Santo de Deus está tratando com você nesta noite, no nome de Jesus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Suricanda, labasuriano, labassuricanda, 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 Que o seu milagre vai chegar essa noite, que você possa confiar e ter a certeza de que Deus está agindo. Oh Senhor, no nome de Jesus, venha de encontro com cada um essa noite, Pai. Atende o clamor, Senhor Deus, dos seus filhos, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um aqui essa noite. Fala ao coração de cada um essa noite. Que cada um, o pessoal venha sair daqui cheio do teu Espírito Santo, Pai. Oh Senhor, enche cada um aqui com o teu poder, com a tua unção, meu Pai. Em nome de Jesus, faça o sobrenatural, Senhor, sobre cada família, sobre cada pessoa aqui, Senhor. Oh Deus, enche o coração dos teus filhos, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está tremendo nessa graça. Oh, aleluia. Deus, tu está na casa, papai. Senhor, tu é o Deus de libertação. Tu é o Deus de misericórdia e graça. Senhor, teus filhos vieram aqui à frente. Eles vieram buscar mais de ti. Vieram reparar o seu altar. Vieram se arrepender. Vieram, Senhor Jesus, colocar sua vida no altar. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo. Os seus filhos que tiveram coragem, vieram aqui à frente. Que eles possam sair mudados. Que eles possam sair, Senhor Jesus, transformados e cheios da tua graça e da tua presença nesse lugar. Senhor Deus, tu és precioso. Tu está na casa. Tu pode fazer. Os seus filhos estão aqui. Pai, a tua palavra diz lá em Marcos 16, que a gente impôs a mão sobre os enfermos e eles seriam sarados. Pai, os sinais seguirão se crerem. E se os seus filhos se crerem, Senhor, Pai, mostra um sinal para eles. Mostra um sinal para cada um. Mostra, Jesus. Ah, papai, é o que nós te pedimos e engrandecemos o teu nome nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, é o que eu peço nessa noite. O pequenino, o menor da casa. Eu peço a tua misericórdia para cada filho e filhinha que entrou por essas portas. Jesus, não deixe ninguém sair sem tua bênção. Em nome de Jesus. É o que eu peço mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo tratou com você nesta noite no nome de Jesus. Hoje, agora, você se declara um altar reparado, um verdadeiro altar, aonde a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus se manifesta na sua vida. Ah, mas se manifesta como, irmão Austin? Com cura, com milagres,
com adoração verdadeira a Deus, aonde você colocando as suas mãos vai ser abençoado. Deus agora, como Deus deu para Isaías, Deus está te dando uma autoridade espiritual para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho. Deus está te dando essa autoridade. Sobre a sua vida não há mais apontar de dedo, não há mais acusação. Aleluia. Você é um altar do Senhor. Nesse momento em diante, aquilo que era pecado fica no passado. Ela já passou um segundo, já está no passado. Aleluia. Já está no passado. Hoje, agora, nesse momento, você é um altar restaurado, um altar purificado, um altar verdadeiro e sem ídolos. Aonde você for, vão ver o brilho da glória do Senhor na sua vida. Não tem como esconder um candelabro debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma mesa. O candelabro vai ser colocado no velador para que ilumine todo o cômodo. Toda essa geração que está aí fora em trevas, vão te ver como um adorador, como um altar restaurado, um altar verdadeiro, como um altar sem ídolo. Então se posicione. Você que ouviu a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, você que disse: eis-me aqui, agora você vai falar com toda convicção. Eu peço que toda igreja diz assim: envia-me a mim, envia-me a mim. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí Deus vai te enviar. Vai te enviar para expulsar demônio. Aí Deus vai te enviar para abraçar mendigo. Aí Deus vai te enviar para você impor suas mãos e o milagre acontecer. É assim, irmãos. Você é um crente corajoso. Você é uma cristã corajosa. Então, no nome do Senhor Jesus, se há alguém que quer voltar para o Senhor Jesus, se alguém que quer restaurar sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, voltar ao Senhor Jesus, ou aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, dê um passo, se manifeste. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Até aqui o Senhor Jesus me deu. Eu encerro essa oportunidade, que essa missão é dada como cumprida. Continue na presença do Senhor, amém? O Senhor agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, palavra maravilhosa, né, queridos? Palavra de instrução, palavra que traz cura, traz renovação, restituição. É algo maravilhoso poder estar na casa do Senhor e receber esta palavra. A disposição do pastor aqui, para quem ainda quer voltar para Jesus, até o final do culto, está disponível. Inclusive você que está em casa, deixe o seu telefone. A nossa irmã Analisa vai anotar o seu telefone aí. Nós vamos entrar em contato com você, não importa onde você estiver no mundo. Eu tenho certeza que a tua igreja metodista do teu lado, próximo à tua casa. Amém? Estamos terminando já o culto. Eu quero profetizar que na sua vida, essa semana será a melhor semana da tua vida. Fica ligado. Permita que Deus restaure e restitui o seu altar. Fala assim: eu estou aqui. Eu quero o Senhor. Eu já provei de tudo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor é aquele que me dá a solução. O mundo não tem nada para oferecer para você, meu querido, minha querida. Deus, sim, Ele tem todos os dias uma disponibilidade para fazer tudo novo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu quero estar orando por você para encerrar esse culto. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse juntamento santo, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia e graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que tem nos alcançado, Senhor amado, de uma forma sobrenatural. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigado, Pai amado, pela restituição. Obrigado, Pai amado, esse final de semana tivemos um retiro, Pai amado, com a liderança, Senhor, e ali fomos renovados, fomos avivados, fomos restaurados. Obrigado, o Senhor tem falado conosco, Senhor, de uma forma sobrenatural. Obrigado por essa liderança, Pai Santa, que o Senhor tem capacitado para estar à frente do teu povo. Senhor, nos leva agora para os nossos lares, debaixo da tua graça, da tua unção, do teu poder. E que ao chegar no nosso lar, ó Pai, nós possamos ali restituir, Senhor amado, o teu altar também no nosso lar. E que essa semana, Senhor, possamos manifestar o poder de filhos.
assim como o Senhor tem um chamado para ser. Receba a graça e a bênção apostólica, querido. E que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, minha amada, família Tenda Emanuel. E permaneça dessa forma, não só hoje, mas para todos sempre. Que esta igreja possa dizer: Amém.